No vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo spin-off do Rohan feito pelo Araki, que foi lançado, chamado Episódio 10 Hot Summer Martha. Ele é situado em 2021 durante a pandemia do coronavírus, o que quer dizer que o Rohan tem 42 anos nessa história. E eu vou dizer pra vocês que ela é incrível e eu vou trazer essa história aqui pra vocês. Ela tem 65 páginas e até agora é a história mais ao futuro que a gente já viu no universo de JoJo. Sabendo disso, vamos lá! A história começa dizendo que os dias mais quentes de Morio estão se aproximando, e enquanto isso o Rohan observa a chuva caindo nas montanhas de Mutsukabe enquanto segura o seu novo cachorrinho no colo. Essas montanhas são uma referência ao episódio 2 dos spin-offs, que conta mais sobre esse lugar. De qualquer forma, isso acontece no dia 7 de julho, numa quarta-feira, ao meio-dia e 42, e é bem importante se atentar às datas dessa história. Logo após isso, nós vemos o Rohan suando de máscara, e nisso seu cachorrinho faz uma cara de pidão, e o Rohan vai pegar a comida dele, mas acaba derrubando tudo. Ele então fala pro cachorrinho tomar cuidado e a gente descobre que ele se chama Baquin. Então ele termina de colocar a comida para ele e fala que ele vai voltar assim que terminar o seu trabalho. Nisso ele recebe uma ligação da sua editora falando que o design do seu novo mangá, chamado Hot Summer Martha, talvez receba processo por plágio. O Rohan fica muito indignado com isso e a sua editora explica que o motivo seria por ele ser formado por 3 círculos. Para quem não entendeu, ela estava se referindo ao design do Mickey Mouse. A editora se revela ser Kyoka Izumi, que já apareceu em diversos outros spin-offs. Ela continua a insistir que isso pode ser um problema e que ele pode receber sérias acusações de plágio por isso. O Rohan então explica que ninguém vai acusar ele de plágio, pois 3 círculos são usados como forma de design até pelos antigos celtas, e então chama ela de merdinha ignorante, como é bem o estilo dele. Ela então fala para ele colocar mais 2 círculos nas orelhas do personagem, já que além de tudo ele ainda vai estar em preto e branco, o que deixaria o plágio ainda mais óbvio. Mas o Rohan responde que os 2 círculos de cima do desenho na verdade são os seus olhos, então não dá para colocar a orelha neles. E para ser sincero, eu também não entendi muito bem esse personagem do Rohan, mas segue o jogo. O Rohan percebe que tem uma mulher pulando a cerca da sua casa e avisa que ela não pode fazer isso. Ela então responde dizendo que é uma grande fã dele e que o ama. O Rohan agradece e diz que já deu o autógrafo dele 2 vezes para ela e que ela pulou a cerca do vizinho dele para chegar lá, mandando ela embora. Ela então fala: tudo bem, eu fui repreendida, mas fala isso de um jeito meio carinhoso e vai embora. Enquanto isso, a sua editora diz que vai passar pela casa do Rohan para discutir sobre o mangá e que vai falar com ela sobre isso. O Rohan então derruba a tinta do seu manuscrito sem querer. Ele então começa a culpar a máscara, dizendo que não aguenta mais isso e que ela tá cortando o oxigênio do seu cérebro e fazendo ele se tornar um idiota. A editora pergunta se tá tudo bem e o Rohan diz que só tá irritado, próximo de dizer algo que vai se arrepender, e que não só o seu manuscrito tá ruim, como também ele não pode mais ir para lugar nenhum graças ao surto de Covid-19. Ele diz que tá completamente bem sendo ele mesmo, mas indo para algum lugar, tocando solo, sentindo vento, tá no meio de uma multidão e às vezes até lamber algo podre é o que faz ele conseguir criar o seu mangá. Agora todas essas coisas não podem ser encontradas na internet e isso fez ele perceber que ele é o tipo de criador que tem que sair de casa para conseguir escrever o seu mangá. A editora diz que entende e que quando o estado de emergência cessar, ele vai poder pesquisar por onde quiser. Ele então se mostra irritado com ela e decide sair para caminhar com o Baquin, dizendo que ele é o único amigo que está do seu lado. Ele então sai de casa e observa um grupo de garotas combinando de se encontrar e um homem tossindo de máscara. Depois ele vê um homem correndo sem a máscara e começa a refletir que tem algo errado com ele, que ele nunca pensou que ia se sentir dessa forma, mas que talvez ele esteja deprimido. Ele então diz: as engrenagens do universo estão parando. Tudo ao meu redor parece estagnado e sem vida, como estar em um túnel escuro, eternamente incapaz de ver uma saída, incapaz de me mover em qualquer direção. Essa é a sensação no ar. Não é que eu não vou me mover, é que eu não consigo me mover, enquanto observo as ruas vazias de Morio. Sinceramente, nessa página o Araki conseguiu resumir perfeitamente a sensação de estar de quarentena, e as poucas vezes que eu saía de casa eu me sentia exatamente igual ao Rohan. Um sentimento de solidão, impotência e estagnação. Sinceramente, essa página é genial. O Rohan continua sua caminhada e percebe que chegou em um templo e que, apesar de estar localizado nas suas redondezas, ele nunca parou para passar por lá. E aí ele fica pensando se eles aceitam cachorros, e então ele acaba achando uma árvore com escritos Árvore Sagrada. Quando ele chega no lugar, ele percebe algo estranho. A árvore sagrada do templo é grande e majestosa, mas uma árvore gigante de centenas de anos costuma ser oca.
pois os nutrientes são absorvidos apenas pelas partes mais externas da árvore e que a árvore mais velha na verdade seria uma ao lado. Ele então olha para outra árvore e diz que na primeira vista ela não parece tão grande e majestosa, mas que ela tem uma presença similar. Ele então vai investigar outra árvore e percebe que tem rochas dispostas de uma forma estranha e então as derruba. Olhando dentro da árvore, ele percebe que existe um espelho e vendo seu reflexo ele fica perplexo com isso e decide investigar. Ele então entra dentro do buraco e toca no espelho e uma luz passa por ele. Ele percebe que dentro da árvore existe um santuário, mas então ele percebe que tem pessoas próximas e estima que a árvore tem em volta de 700 anos e que ela merecia muito mais o título de árvore sagrada do templo do que a outra, ficando perplexo sobre o fato das pedras esconderem o santuário. Ele então fica feliz por isso ter finalmente atiçado a sua curiosidade. Ele então se compromete a voltar lá mais tarde para pesquisar, já que as engrenagens da sua mente finalmente voltaram a rodar. Ele então olha para o seu relógio e vê que são 4h38 e que está ficando tarde para ir para casa. No entanto, ele não percebe que a data do seu celular mudou para 7 de outubro. Então ele vê que seu celular tem 52 mensagens ainda não lidas da sua editora, e as mensagens dizem que ele recebeu reviews excelentes sobre o seu novo mangá, sendo uma obra-prima, e que ela vai estar às 3 horas da tarde devolvendo o manuscrito para ele. O Rohan fica perplexo sobre isso, até perceber um brinquedo destruído no chão. Ele percebe que foi culpa do Baquin, e aí ele fica novamente perplexo pelos dentes do Baquin terem crescido tão rápido, já que ele é apenas um filhote. Ele vai ver os seus manuscritos e percebe que eles estão finalizados. Ele então fica aterrorizado e pergunta se foi a editora dele que modificou o desenho. Ela só responde que foi um sucesso enorme e que estão falando que o mangá vai ser o mangá do ano. Ele então pergunta se o designer modificou seu manuscrito, pois o Hot Summer Martha passou a ser formado por 4 círculos, e que isso foi devido às suas críticas, mas ela responde que só recebeu o manuscrito finalizado. Ela então diz que ele devolveu o mangá a ela 2 semanas atrás. O Rohan fica novamente surpreso e percebe uma silhueta abrindo a porta atrás de si. O Rohan então percebe que a sua fã está nua na sua cama e ele fica nervoso e pergunta quem diabos é ela. Ele pergunta quem é você e por que você está na minha casa enquanto segura um bastão. Ela então diz, sério que nós vamos usar isso dessa vez? Você é tão safado, Rohan. E ele fica sem resposta para isso. Ele então percebe que ela é a garota que estava no seu jardim algumas horas atrás e pergunta como que ela entrou na casa dele. Ela só responde que precisa fazer xixi e sai deixando o Rohan sem saber o que está acontecendo. Ele então olha o calendário e percebe que é dia 7 de outubro. Ele não acredita no que está acontecendo e percebe que o desenho do Hot Summer Martha é realmente dele e não é uma falsificação. Ele pega o manuscrito e vê que a história, os diálogos e o layout são exatamente os mesmos, mas que não foi ele quem desenhou isso. Ele então vai checar as câmeras de segurança e percebe que alguém muito parecido com ele está convidando a sua fã para dentro de casa e ele fica se perguntando quem seria esse cara. A garota então aparece atrás dele e pergunta se ele quer ver o pet dela, que por acaso é um crocodilo, porque né, Araki. Então ele usa o Heaven's Door dele para saber o que está acontecendo. Ele então começa a ler tudo que ela fez com ele nesse meio tempo. E tudo é dizendo o quanto ela ama ele e com a última anotação sendo 7 de outubro, e o restante apenas regressando em datas próximas a outubro. Ele percebe que não tem mais cigarras cantando do lado de fora e começa a pensar se ela é louca ou se ele é quem é louco, já que o seu stand mostra apenas os fatos sobre alguém. Ele começa a ter um ataque de pânico ao perceber que o tempo pulou do verão para outubro. Ele então especula que provavelmente a causa disso é a árvore. Então no dia 7 de outubro, numa quarta-feira, às 5h18 da tarde, ele decide investigar. Ele vai investigar e percebe que abriu algo terrível quando violou o santuário da árvore. Nisso, 2 monges do santuário avisam o Rohan que o lugar está fechado e que ele tem que voltar amanhã. Ele não responde nada, então eles perguntam se tem algo de errado e reconhecem ele como Rohan Kishibe, o famoso mangaka. Ele então diz que tem algumas perguntas a fazer sobre a árvore sagrada, mas não sobre a árvore marcada, e sim sobre a árvore ao lado. E então eles perguntam, você não moveu as pedras e entrou lá dentro, né? E nisso o Rohan fica meio em choque. O Rohan então pergunta o que tem dentro dessa árvore, e o mais velho diz que ele deveria ter cortado a árvore há muito tempo, enquanto o mais novo, que revela ser seu filho, diz que eles não podem cortar as árvores. Ele então pergunta se foram eles que bloquearam a entrada, e eles perguntam se ele tem algum problema com isso, e ele responde que obviamente tem. O Rohan diz que tudo tende a piorar e que 3 meses se passaram sem que ele nem percebesse. Os monges dizem que ele não tá ficando louco, que a árvore existe há 800 anos, que a cavidade se formou há mais ou menos 500, e que tudo que aconteceu é obra do habitante dela, Yabubaku Roshi. Eles explicam que ele é como um reflexo de você mesmo, o mesmo DNA, a mesma aparência, mas ele é a versão dark da pessoa que sai da árvore e faz o que considera melhor e depois volta para a árvore.
No momento em que o Rohan moveu a pedra, o Yububako Roshi saiu e passou 3 meses no lugar dele. E o tempo é bem relativo, um piscar de olhos pode representar 3 meses nesse quesito. Assim como em um antigo conto japonês, onde um homem chamado Urashima Taro se transformou em um velho ao ficar na árvore. Desde que o santuário foi construído, ele não causou nada além de problemas, então os ancestrais deles decidiram esconder a entrada. Mas às vezes alguém como Rohan acaba achando o santuário e entrando nele e aí acontece alguma coisa. O Rohan então se desculpa por ter profanado o santuário e pergunta como fazer as coisas voltarem ao normal. Eles então perguntam se ele deseja mesmo voltar no tempo e o Rohan concorda. Eles então dizem que o bem e o mal são conceitos meio ambíguos e que dependem de um ponto de vista, que ele deveria aceitar as consequências e que o Yububako Roshi apenas libertou ele dos seus fardos mais internos e obscuros. O Rohan então diz que desenhos que não são seus estão circulando pelo mundo como se fossem da sua autoria e que ele não podia dar a mínima para o que a sociedade considera bom ou mal. Ele apenas não pode tolerar o que está acontecendo, já que não foi ele quem criou o design dos 4 círculos. Então ele só quer que as coisas voltem ao normal. Eles dizem que voltar no tempo é impossível, mas que talvez tenha uma solução, que após ele ter movido as pedras, ele viu um espelho dentro do santuário. Eles então dizem que o papel do espelho é fazer a pessoa que foi refletida se tornar o Yububako Roshi. E o que ele deve fazer é virar o espelho sem que o seu reflexo apareça nele, 360 graus para a esquerda, e se ele conseguir fazer isso, todas as ações do Yububako Roshi serão revertidas e ele terá os seus dias de volta. No entanto, o Rohan só está preocupado com o espírito ter mexido no seu desenho. Eles dizem que ele deve fazer isso de forma correta e que o Yububako Roshi não deve saber o que ele está fazendo. O Rohan então ativa o Heaven's Door para abrir o santuário. Ele então usa o Heaven's Door para reverter o espelho e toma cuidado para não refletir a sua imagem. Ele então olha no relógio e vê que é dia 7 de outubro. Ele caminha para sua casa à noite, mas então percebe que o chão está cheio de vísceras e brinquedos quebrados. Ele toma um susto e vê que o seu celular tem 178 mensagens ainda não lidas. Ele percebe que o celular estava sem sinal e que só agora ele estava sincronizando, até perceber que na verdade era 7 de janeiro. Ele então percebe um cachorro gigante com presas enormes mordendo algo ensanguentado. O cachorro então joga um crocodilo pro Rohan, que já nem entende mais o que está acontecendo. O Rohan percebe que o cachorro é o Baquin e que ele ficou enorme. Ele então parte para cima do Rohan, que tenta fazer com que ele o reconheça. O Baquin parece reconhecer o Rohan, mas mesmo assim ainda se mostra um pouco arisco e vai para um canto. O Rohan não entende o que está acontecendo, pois jura ter feito tudo corretamente. Ele então fica se perguntando o que o Yububako fez com seu cachorro e por que ele ficou assim. Ele novamente diz que fez tudo certo e até usou Heaven's Door para ter certeza. Ele então entra no seu escritório e vê que fizeram até um action figure do Hot Summer Martha, o que deixa o Rohan indignado. Ele então percebe que mais 3 meses se passaram e que ele perdeu meio ano em um piscar de olhos, que o Yububako conseguiu escapar mesmo com ele rotacionando o espelho, e ele então percebe que foi o seu erro usar o Heaven's Door que acabou alertando o espírito das suas intenções e que permitiu que ele saísse. Nisso Rohan olha para o chão e vê uma seringa. Ele então vê que ainda tem gente na sua casa e quando ele abre o armário encontra sua gente desmaiada e babando. Ele vai examiná-la e percebe que ela não está respirando e que possui um buraco no seu pescoço. Ele então olha para trás e percebe a seringa. Enquanto eles perguntavam sobre quem teria feito isso com ela, ele é apunhalado pela seringa. Ele olha para trás e vê que é a sua fã. Ela pergunta por que a editora tinha a chave da casa dele e faz uma cara muito assustadora enquanto droga o Rohan. O Rohan então cai no chão e pergunta o que ela tá fazendo. Ela então diz que a editora era uma mulher muito sem vergonha e íntima, que sentava na cadeira dele sem nem perguntar, que ela colocou as mãos no manuscrito sem nem se desinfetar ou então usar uma máscara, e pergunta por que ele deixou outra mulher fazer o que ele quiser no seu quarto. O Rohan para de respirar e diz para ela parar com isso e chamar uma ambulância, já que a editora estava sem pulso. Ela então diz que não vai ser uma mãe solteira e que pretende viver com o Rohan para sempre. O Rohan então olha para a cintura dela e percebe que ela tá grávida. Ela chuta o celular do Rohan para longe e diz que sabia que ele queria tocá-la e que sempre soube que ele possui uma habilidade especial que quando ele tocava alguém, ele podia ler as suas mentes. E que é por isso que ela não vai deixar que ele toque ela nesse momento. O Rohan diz para ela deixar sua editora aí porque ela é inocente. E ela diz que não vai deixar e que a vida dele pode ser salva, mas que ela nunca vai perdoar aquela mulher. Ela vai esperar ela morrer para que os dois sejam cúmplices e tenham que viver juntos para guardar o segredo. Pelo menos até o bebê nascer e eles poderem viver felizes para sempre.
sempre. Ele então ouve as cigarras cantando do lado de fora e começa a refletir que o Bubaco Roshi é o seu lado negro livre, pensando se isso é uma libertação ou uma providência divina, já que pessoas morreram e uma nova vida nasceu e que nada pode controlar isso. Ele então usa o Heaven's Door em si mesmo e diz que abriu as páginas para que ela possa ver também, e diz que o Heaven's Door pode alterar as pessoas, mas que o que está escrito nelas é apenas a verdade. Ele então diz que a mais pura verdade está na frente dela e que ela pode ler se quiser. Lá vai estar escrito se ele realmente ama ela ou não, se ele realmente traiu ela ou não, enfim. Ela então fica curiosa e resolve ler. Quando ela o toca, ela se transforma em um livro e ele termina dizendo que se ela escolher olhar, ele vai conseguir dar ordens para ela. Com isso, ela vai vagando pela noite sobre os efeitos do Heaven's Door. Ela então vai até o santuário e gira o espelho como lhe foi ordenado, e Rohan diz a si mesmo: "E o Bubaco Roshi, desde que eu não me mostre para você, a minha vida será resetada." A garota deixa a árvore e o Rohan consegue se levantar. Ele então vai em direção da seringa, mas a seringa some antes que ele possa tocá-la. Ele então abre a janela e grita para a garota que se ela entrar na propriedade dele novamente, ele vai chamar a polícia, e que ela não deve pular nem a cerca dele, nem a cerca do vizinho. Ela então ouve tudo em silêncio e o Rohan percebe que o Bubaco Roshi passou para ela. Ele então diz: "Não cause nenhum problema, ok?" E ela só responde: "Tudo bem, eu fui repreendida." E aí ele diz: "Espere um segundo, você esqueceu isso." E entrega o crocodilo para ela, enquanto torce para ele não se tornar uma monstruosidade daqui a 3 meses. A editora do Rohan então diz que está saindo e que espera ele na próxima segunda, se despedindo do Baquin, que também voltou ao normal e continua fofinho. Ele então olha para a mesa e vê que o boneco do Hot Summer Martha não desapareceu e que ele tem 4 círculos ao invés de 3, se perguntando por que ele não voltou ao normal. Ele então finalmente percebe que quem fez isso tudo de fato foi a sua editora, que modificou o design dele sem consultá-lo. E assim termina o episódio 10 de 12 Spoke Kishibe Rohan. Agora que eu finalmente terminei a história, eu vou dar a minha opinião. Começando pela arte, que segue o mesmo estilo de JoJolion e tá sensacional. Dá pra ver que esse ato que o Araki tirou não foram férias, e sim uma oportunidade para continuar praticando e melhorando a sua arte, tentando refrescar a mente com novas histórias. Pra mim tá impecável. Os cenários estão lindos, as expressões estão sensacionais, e a composição dos quadros está muito boa para progressão narrativa. Sobre a história, a gente já sabe que o Rohan é uma auto-inserção do Araki dentro dos mangás. Então essa história é obviamente baseada na vivência dele em relação à quarentena e à pressão dos editores. É legal a mensagem e as metáforas que a história passa. Primeiro o Rohan tá de saco cheio de ficar em casa e resolve se aventurar, só para perceber que isso acabou piorando tudo. Ele tenta consertar, mas piora tudo mais uma vez, e então ele finalmente percebe que não pode voltar no tempo, apenas consertar tudo que deu errado, para perceber que a única coisa que ele ligava, que era o design do Hot Summer Martha, ainda tá diferente. É basicamente o Araki falando que o Corona é um porre, e que por mais que a gente queira que seja como antes, a gente tem que se contentar com isso e viver o melhor possível. Além de tudo isso, a história toda consegue captar muito bem esse sentimento de estar preso em casa. Você sente o tempo correndo, faz coisas que geralmente não faria, fica deprimido e pensa o tempo todo sobre como seria bom voltar para antes de tudo isso. O Araki conseguiu captar muito bem esse sentimento e fazer da forma mais bizarra e interessante possível, e para mim esse é um dos melhores spin-offs do Rohan e definitivamente uma das melhores obras do Araki.